e aos que Deus predestinou. Então, nós já fomos, desde a fundação do mundo, predestinados a estarem aqui na casa de Deus nesse momento. Aleluia, Jesus. Diácono Rodrigo, amém? Glória a Deus. A gente já preparou o jogo, tá? Na hora de dar um final de vamos fazer uma oração aqui pelo diácono? Amém? Tira suas mãos para cá. Santo Deus e amado Pai, aqui está teu filho. Meu Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Toma este vaso em tuas mãos. Fala com a tua noiva, Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Usa, meu Pai. Toma a mente e os lábios do teu filho, meu Pai. Fala com a tua noiva. Não aquilo que nós queremos, mas toda a necessidade nossa. Porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de ti. Por isso, Deus, fala conosco em nome de Jesus. Quantos creem, concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Amém. Amém. Como é bom estar na casa de Deus, verdade? Verdade. Que a nossa oração sempre seja, como foi dito nesse último louvor, renda sua vida, faça em mim, Senhor, aquilo que Aleluia. na verdade, que Deus possa operar grandemente na vida de cada um de nós, para hoje e todos sempre. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, para a fortificação da fé de cada um de nós. Aleluia, Jesus. E, consequentemente, você vai poder repassar essa mensagem para aqueles que estão carentes, que ainda não estão firmados na fé, que precisam de uma palavra de ânimo, de consolo. Aleluia. Confesso para vocês que essa foi a passagem que mudou a minha vida. Quando eu entendi e compreendi ela, foi o que me fez me apegar ainda mais com o Senhor Jesus Cristo. E de desejar de nunca largar a Ele. Porque Ele nos ama poderosamente. Irmãos, abra por favor a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28 até o 39. Romanos 8, versos de 28 a 39. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Romanos 8, 28 a 39 nos diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo mais uma vez. Feche os seus olhos e repita comigo, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Venha falar com cada um de nós nesse momento. Toma minha mente, toma meu coração, que a sua vontade seja feita. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, irmãos, essa é uma palavra, uma mensagem para fortalecer a sua fé. Aleluia. Para te deixar inabalado em relação ao crer e ao seguir a Jesus Cristo. Para que você nunca venha pensar em desistir, mas para que você possa ficar firmado e fortalecer ao próximo. Irmãos, essa é uma passagem que todos nós conhecemos e que muitos de nós gostamos demais, né? Porque ela começa dizendo que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outras traduções, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Essa versão é melhor, desculpa, a minha é um pouco atualizada aqui. E nós gostamos muito dessa palavra, porque nós que somos filhos de Deus, nós gostamos e nós queremos a provisão do nosso Senhor Jesus Cristo a todo instante em nossa vida. Aleluia. Só que nós precisamos entender algumas coisas dentro desse texto, para que nós possamos se encaixar aqui. Irmãos, e nós sabemos, infelizmente, que os dias são maus, que o nosso Senhor Jesus Cristo está à porta, está para voltar, e que a tendência do mundo é piorar, infelizmente. Nós podemos encontrar isso se nós formos ler lá em Mateus 24, tá? E nós vamos ver aqui porque a iniquidade se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria, e se fosse possível, até os escolhidos de Deus, eles seriam então ali enganados e não conseguiriam obter a salvação. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele nos ama e quer nos abençoar poderosamente. Aleluia. Irmãos, vamos compreender algumas coisas aqui nesse texto, para que nós possamos então ficar firmados em Cristo Jesus. Leia mais uma vez comigo aqui o verso 28. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, ou coopera para o bem, de todos aqueles que o amam. Irmãos, a primeira condição para que tudo vá bem na minha e na sua vida é amar a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos amar a esse Deus. E hoje nós vamos ver algumas qualidades daqueles que são firmados em Deus. E esse é o título da mensagem, aqueles que são firmados em Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu confessar algo para vocês aqui e vou pedir a ajuda de vocês. O esposo ficou em casa. Então que o Espírito Santo de Deus me lembre aqui e também não me deixe falar nada do que não é para ser dito, né? Se os irmãos puderem me ajudar também com alguns versículos, que eu não sei exatamente onde é que está agora, estava anotado no papel, eu sei o contexto, se vocês puderem me ajudar também, por favor, conto com a ajuda de vocês, tá? Então, firmados em Deus. E nós vamos ver algumas qualidades daquelas pessoas que estão firmados em Deus. E a primeira é que ele ama a Deus. Irmãos,
Aí a grande pergunta é, será que eu e você, nós realmente amamos a Deus? Ou nós somente conhecemos a Deus? Porque uma coisa é nós conhecermos a Deus, nós vimos para a igreja todo final de semana escutar a palavra de Deus, saber dos seus mandamentos, qual é a sua vontade, e nós não mudarmos, não fazemos nada em relação a isso. Outra coisa é nós realmente absorvermos isso tudo, transformar as nossas vidas e praticar, e demonstrar esse amor a Deus. Então, como que nós vamos, irmãos, saber e como que é o modo correto de amar a Deus? Irmão, se alguém puder ver para mim, tem uma passagem na Bíblia, quando os fariseus vão lá interrogar a Jesus e falam assim, Deus, qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o maior mandamento? Eu não sei se está... É Mateus, eu não lembro se é Mateus 15. Se vocês acharem, por favor, me ajudem. Então, mas eu creio que vocês conhecem essa passagem. Amém. E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Essa é a maneira exata que nós devemos amar a Deus. De todo o nosso coração. É verdade. Com todo o nosso entendimento. Com todas as nossas forças. E por que isso é importante, irmãos? Eu digo normalmente para os irmãos que é muito importante quando nós vamos aceitar a Jesus, nós compreendemos intelectualmente, nós entendemos essa palavra intelectualmente, mas também nós precisamos absorver no nosso espírito, a nossa emoção, o nosso sentimento também precisa entender isso. Como assim, Rodrigo? Vocês lembram daquele caso dos 10 leprosos? Amém. Jesus curou os 10, somente um voltou. Verdade. Será que depois disso eles seguiram a Jesus? Eles compreenderam com a sua razão. Esse Deus a que todos falavam, ele é poderoso, ele opera milagres. Mas será que isso resolveu para eles com a salvação? Ou simplesmente, como o pastor sempre fala, as pessoas vêm para a igreja, recebem sua bênção e vai embora e não quer mais saber de Deus? Então não adianta só compreender com a razão quem é Jesus. E também não pode ser só emoção. A pessoa se derrama, se derrete, se entrega a Jesus Cristo, mas logo em seguida, por causa das dificuldades, das preocupações, ela se afasta de Deus. Então nós temos que, nesses dois aspectos, aceitar, crer e obedecer a Jesus Cristo, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa razão e também com o nosso sentimento, de todo o nosso coração, Aleluia. com todo o nosso entendimento, com todas as nossas Aleluia, forças. Jesus. Irmão, quando nós entendemos essas coisas, nós vemos que, continuando no versículo 28, leia comigo aqui do capítulo 8 de Romanos, diz assim, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é muito importante de nós entendermos. Por que de repente, o cristão pode passar por dificuldades, por provações, por problemas? Porque Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Aleluia, Jesus. Não é fácil de aceitar, irmãos. O Dudu acabou de falar da nossa situação do nosso irmão Kenny. É muito difícil. E para mim, que não estou passando isso, é muito fácil e simples falar. Só o irmão Kenny sabe a dor, a dificuldade que ele tem passado. E nós temos que clamar a Deus para que nós possamos também ter compaixão. Aleluia. E tentar entender um pouco do sofrimento dele. Mas aqui é uma igreja que prega a palavra de Deus graças ao Senhor. E todos nós Aleluia, estamos Jesus. cientes disso. Que até que pareça que para nós os humanos o pior aconteça, se ele estiver firmado com Cristo Jesus, isso não é o pior. Verdade. Aleluia, Isso Jesus. será o melhor. Verdade, Senhor. Nós não queremos, nós não desejamos que nenhum parente nosso morra. Que nenhum dos nossos conhecidos morra. Mas como nós vemos na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Oh, glória. assim na terra como no céu. Aleluia, Deus. Então nós temos que entender isso. Quando nós amamos a Deus, a ponto de compreender que é de acordo ao propósito de Deus, não o meu, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Aleluia, Jesus. E aí nós se tornamos um pouco mais maduros na fé quando nós compreendemos isso. E nós
obedecemos a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, e aí vamos no verso 29 um pouquinho. Agora, a partir daqui começa alguns assuntos um pouco teológicos também, nós vamos tentar estar explicando um pouquinho, tá? Que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez vocês já tenham escutado a doutrina da predestinação. Essa palavra doutrina, para ficar mais simples de entender, a gente pode trazer como ensino, tá? O ensino da predestinação, tá? Irmãos, e existe um problema muito grave em relação a isso, quando a pessoa ela é muito extremista. A predestinação, ela diz que Deus já, desde a fundação de todas as coisas, ele já preparou, já definiu, já determinou o que vai ser desde o início até o fim. Existem muitas complicações em relação a isso. Então a pessoa que ela é extremista, ela fala assim: então não preciso mais orar, então não preciso mais buscar Deus, Deus já escolheu quem vai salvar, ele sabe, desde o começo ele já escolheu, eu não preciso fazer mais nada, aqueles que ele escolheu vai vir, querendo ou não. Só que isso é errado, irmãos. Nós não podemos se apegar nisso. A predestinação é bíblico, mas o extremismo, isso é errado. Nós temos que tomar muito cuidado. Aí, se você escutar alguém falando isso para você, você fala: vamos ler a Bíblia ali? Vamos ali no verso 29, vamos ler mais uma vez, leia comigo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho. A pergunta é: Jesus pecava à vontade? Jesus não orava? Jesus não jejuava? Jesus fazia o que queria porque o Pai já tinha determinado todas as coisas? Então, esse é o primeiro argumento que nós temos para falar contra os extremistas da predestinação, tá? Os extremistas, tá? Eu vou falar que eu creio na predestinação. Eu não sei se o pastor crê, tá? Mas os extremistas. Então, tome cuidado com isso. É para ser conforme a imagem do seu Filho. Então nós temos que ser igual a Jesus Cristo. E essa é a segunda qualidade daqueles que estão firmados em Jesus Cristo. Nós devemos a cada dia mais, irmãos, ser parecidos, buscar a estar à semelhança de Jesus Cristo, que esse é um dos propósitos do seu chamado. Então nós temos que amar mais, nós temos que ajudar mais, nós temos que ter mais compaixão a cada dia, nós temos que ser bondosos como Jesus foi bondoso. Ele multiplicou pães e peixes, ele foi ali um provisor, né, dos que estavam ao seu redor. Ele fez milagres, muitos milagres, como foi dito hoje. Então, que nós possamos também ser imitadores de Jesus Cristo. E que nós possamos ser a imagem do seu Filho, ajudando ao próximo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação à predestinação daqueles que são extremistas. Deus, muitas coisas, Ele já preveu, já decretou, amém, glória a Deus, mas não é por causa disso que nós não temos mais responsabilidades e não devemos fazer nada. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Aleluia. Tá? Continuando aqui no verso 29, irmão, na parte B, que diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, nós temos que ser feitos à semelhança de Jesus Cristo para nós sermos chamados filhos de Deus. Consequentemente, irmãos de, que também é o nosso Senhor e complicado, né? É o nosso Deus, nosso Pai, mas é nosso irmão. Glória a Deus. E nós somos chamados Aleluia, filhos de Jesus. Deus. Então ele vai ser o primogênito de muitos irmãos. Glória a Deus. Nós somos irmãos. Aleluia, de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E nós também vamos herdar tudo aquilo que Jesus Cristo herdou. Co-herdeiros com Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então isso é algo que nos faz nos regozijar. É essa esperança que nos traz alegria e força. É por isso que eu estou falando, fiquem firmes. Eu espero realmente que essa palavra fortaleça cada um de nós. Aleluia, Jesus. Para que não haja mais dúvidas em relação a Jesus Cristo.
Amém. Aleluia. Ok. Irmãos, agora nós vamos entrar no verso 30 e nele existem alguns pontos teológicos aqui. Eu não vou aqui entrar a fundo em cada um deles, mas nós vamos falar por cima o que cada um deles é, para nós entendermos essa passagem por completo, tá? Diz assim o verso 30: E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também o justificou. Aos que justificou, também o glorificou. Irmãos, então como nós vemos esse predestinou, nós vemos aqui, ó, esse predestinou, esse prefixo, ele vem como um prefixo de antes, tá? Então, como se fosse algo já determinado, tá? E destinar, quando você determina, você destina alguém a algum lugar, a algum local. Então, Deus já predestinou, e aos que Deus predestinou. Então, nós já fomos, desde a fundação do mundo, predestinados a estarem aqui na casa de Deus nesse momento. Aleluia, Jesus. Bendito teu nome, Senhor. Deus, Ele desde a criação do mundo, Ele já pensou em mim e você para estar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E isso é tão real que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele quis que nós estivéssemos aqui. Aleluia, Jesus. Nós conhecemos uma passagem muito conhecida e poderosa que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não é? Então tudo foi porque Deus quis, foi porque Deus fez. E tudo é para ele, o final. Não é nada para nós. Tudo pela vontade de Deus. Então, ok. E aos que predestinou, a todos nós, também os chamou. Irmãos, para isso ficar mais claro para todos nós, por favor, abra lá em Jeremias, capítulo 1. Vamos ver aqui o que Jeremias ele diz. Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. Algum irmão pode ler para a gente, por favor, irmãos? Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém. Antes de te formá-lo no ventre, antes dele nascer, Deus já tinha preparado. E eu creio que Ele tem um plano para cada um de nós. Aleluia, aleluia. E que Deus, irmãos, Gálatas, me ajude. Gálatas 1. Vamos ver o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se eu não errei a passagem. Gálatas 1, pastor. Paulo. Isso. Eu acho que vai ser aqui, pastor. Não, acho que não vai ser aqui, vocês me perdoem. Paulo também, ele assim 15. como... 1,15, pastor. Vamos ler, por favor. O pastor pode ler para a gente, por favor? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Muito obrigado, É isso? pastor. Amém. Desde o ventre da minha mãe. Então, irmãos, muito antes do que nós pensamos em que Deus nos ama ou nos resgatou, isso já estava planejado por Ele. Então, todos aqueles que Deus já predestinou de antemão, já destinou a serem filhos de Deus, Ele também chamou. Ok, voltamos lá para o capítulo 8 de Romanos.
continuando, e diz assim, no verso 30, aos que chamou, também justificou. Irmãos, e aqui, para mim, foi a chave de tudo. Foi aonde mudou a minha vida. A respeito da doutrina da justificação. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que Ele nos justificou, Ele está dizendo que Ele nos fez justos. Nós não somos justos. Nós somos pecadores. Tá? E, quando nós somos feitos justos, é perante a face de Deus. Porque nós não podemos fazer assim, pela minha justiça, porque eu me esforcei, porque eu estou batalhando, eu sou justo. Não. É porque Deus morreu por mim e por você. E porque Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Hoje nós temos vestes brancas por causa do sacrifício de Jesus. E nós vamos ver depois mais para frente que nós temos responsabilidades para nós não mancharmos essa nova veste. Então, por isso eu estou falando, não vamos ser extremistas, a ponto de pensar que Deus já preparou tudo e a gente não precisa fazer mais nada. Não é isso, tá? Nós somos justos pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos lá em João. Deixa eu ver se eu não vou errar. Capítulo 14. Quando é naquela passagem que Jesus é o bom pastor, se os irmãos puderem me ajudar. Isso, é no 14, deixa eu ver aqui. Ou é no 10? Se os irmãos puderem me ajudar. É o 10, por favor. João 10. Que não é aquela porta do aprisco das ovelhas, mas Isso. sobe por parte deste ladrão salteador. Então é tudo? Isso, só um minutinho. Tem alguns versículos chaves aqui. 11, por favor. Vamos Maria 11 e 11, por favor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O 15 também, por favor. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ok. 18 é muito importante, irmãos. Verso 18. Guardem esse versículo, por favor. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ok. E nós conhecemos um versículo muito conhecido, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Jesus veio a essa terra por amor a mim e a você. Aleluia, Jesus. Ele veio a essa terra para morrer por mim e por você. Era necessário que isso acontecesse para a remissão de todos os nossos pecados. Sem isso, nós não seríamos perdoados. Precisava que o Cordeiro Imaculado viesse a essa terra e cumprisse esse ato para nos salvar. Aí, irmãos, então a gente tem uma pergunta aqui. O irmão, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E depois ele se desviou e não voltou mais para a casa de Deus. Então como é que funciona? Se ele foi salvo e não é mais salvo, o que aconteceu? Aí eu faço a pergunta para vocês. Jesus veio nessa terra, ele entregou a sua vida como bom pastor por cada um de nós, não é verdade? A ovelha saiu da presença de Deus e não mais permaneceu com ele. Tem como Jesus
essa palavra não existe, mas para a gente entender, desmorrer por ela? Jesus já morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Não, morreu por todos. A humanidade toda. Todos aqueles. Não, todo. Jesus morreu por todo mundo. Por todo mundo Que crê nele. que crê nele. Que crê nele. E tem como ele desmorrer? Não tem como ele desmorrer. Porque esse ato foi um ato único, sem volta. Não, desculpa. Orei muito, pastor. Dá jogo, dá jogo. Talvez depois a gente pode até... Amém, amém, amém. Então, esse é um ato que não tem mais volta. Jesus não desmorre. Ele já fez isso naquela cruz do Calvário. E se ele fizesse, vamos supor que ele fizesse isso, então, não tem como ele desmorrer por uma pessoa. Ele desmorreria por todas as outras. Ele ia passar a eternidade pregado na cruz. Entendeu? Então, esse é um ato que não tem mais volta. E por que ele fez isso? Por amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Por amor a cada um de nós, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus também nos diz que mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Ele já havia nos amado. Quando nós blasfemávamos, falávamos contra, eu não vou ser crente, Deus ele já tinha me amado e te amado. E não tem mais como voltar. E aí nós vamos entender lá no final, então, por que isso aconteceu? Tá? E vamos aqui para o próximo ponto, aqui no verso 30, que diz assim. Então, Romanos 8, verso 30.